Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12, onde nós paramos na semana passada. Foi aí, não foi? Foi aí que nós paramos? Foi não. Nós lemos isso aí, nós paramos em outro lugar. E disse Deus, quem disse? Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. A terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era o quê? Que era bom. Interessante a gente perceber que Deus ordenou que a terra produzisse. A terra estava lá, ela poderia dar ou não, mas Deus ordena que ela produzisse. E quando Deus ordenou, porque a terra foi criada para produzir, mas não produzia. Um dia, por exemplo, eu cheguei na casa de uma irmã, lá no Pará, e quando eu entrei na casa dela, um local muito amplo, grande, um estacionamento, um pé de manga, tinha um campinho de futebol, que ela alugava lá para o pessoal jogar futebol, e tinha um pé de manga muito grande, manga rosa. Eu falei com ela, ô irmã, quando é que é o tempo de manga aqui? Ela falou, pastor, isso aqui só dá sombra, isso aqui nunca deu um fruto. Como é que é? Nunca deu um fruto. Falei, só tem azeite aí? Ela falou, não, não tem não. Falei, peraí que eu tenho no meu carro, eu sempre carrego no meu carro. Peguei um azeite, fui lá, ungi o pé de manga e fiz uma oração. Você nasceu para produzir, eu te ordeno que você produza. A irmã falou assim, tá bom. Se der, eu levo para o senhor. Eu falei, não, a senhora vai levar para mim. As primeiras mangas que der aqui, a senhora vai levar para mim. A senhora não vai usar, não. A senhora vai me dar. É minha. Quando veio o tempo da manga, o que aconteceu com o pé de manga? Por quê? Porque a razão da existência dele é o quê? Produzir de acordo. Se era manga rosa, tinha que dar manga coco. Ou aquela que vocês têm aqui, como é que se chama? Bourbon. Ia dar bourbon? Não, é porque a espécie dela é rosa. E ela tem que produzir manga rosa. Como o feijão tem que produzir arroz. Ele tem que produzir o quê? Se é preto, é feijão preto, né? Se é carioquinha, porque vai produzir de acordo com a sua espécie. Significa que nós já fomos capacitados, está em nós, desde a criação, desde que você passou a existir, estava na terra o poder de produzir o que nela fosse colocado. E o que Deus coloca na terra, a terra produziu, e a Bíblia diz que assim foi, e Deus viu que isso era bom, porque era justamente aquilo que ele queria. Da mesma forma, quando você, não vou falar nem assim não, quando seu pai, sua mãe estava lá, naquele lugarzinho, não sei aonde foi, que estavam lá namorando, aí Deus olhou assim, falou assim, eu vou escolher um ali. Na hora que ele olhou, ele viu 600 bilhões. Ele falou, é o Bosco, José Bosco. Traz. O Bosco nasceu. E já nasceu com uma capacidade dentro dele, com um potencial dentro dele, porque ele foi criado à imagem e à semelhança
de Deus. Então, o que Deus preparou para o bosco, se ele não está vivendo, se ele não está desfrutando, é porque ele não está usando o potencial que ele foi criado para ter, para viver. A mesma coisa, quer ver? Lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala sobre a parábola dos talentos. Não é isso que ele fala? Ele diz assim, ele pegou o Carloto, deu 5 talentos para ele. Aí o Carloto pegou os 5 talentos e trabalhou, ganhou mais. Mas ele deu 2 talentos para o Valadares trabalhou, ganhou mais 5 talentos. Aí ele pegou 1 talento e deu para o pastor Tony, mas ele ficou com medo, falou, cara, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, eu só tenho 1, se eu usar isso aqui perder, eu fico sem nada, e eu preciso devolver isso aqui, então eu vou guardar esse negócio, eu não vou usar isso. Você já viu gente assim? Dizia Chacrinha há muito tempo, quem não arrisca. Só que as pessoas não arriscam porque elas acham que a capacidade delas não é para o sucesso, é para o fracasso, que elas vão perder. Você vê que o que ganhou 5 trabalhou, multiplicou. O que ganhou 2 trabalhou porque usou a capacidade que, no mínimo, você tem capacidade para dobrar o que você é. No mínimo. Você tem capacidade para multiplicar, você tem capacidade para ser 5 vezes mais o que você é, porque Deus colocou isso dentro de você. Está contigo, tá? A bola está com você. Se você não usa, se você não faz, não peça a Deus para lhe dar o que Ele já deu, porque não faz mais sentido. Não faz mais sentido você orar pedindo a Deus para Deus te abençoar, porque a capacidade, por exemplo, já estava na terra e era só a terra produzir. Então Deus deu a ordem, a terra produziu a erva, produziu a semente e produziu de acordo com a semente que foi colocada dentro dela. Qual é a semente que está dentro de você? É a semente do fracasso, você precisa jogar ela fora. É a semente do eu não posso, eu não consigo, está difícil e complicado, você precisa desfazer disso. Ah, pastor, que eu preciso conversar com o senhor, porque é tão difícil a situação hoje que a gente vive, né? Não é mais igual antigamente. Antigamente era mais fácil. Era tão difícil quanto é hoje. Antigamente era até mais difícil, sabe por quê? Porque você não tinha acesso à informação que hoje você pode ter. Nós temos muito mais acesso à informação do que as pessoas no passado tinham. Você tem hoje informação sobre tudo até gratuita, você tem informação pelas quais você pode até pagar por elas. Você pode fazer cursos, se preparar naquilo que você quer trabalhar, aquilo que você quer fazer. Você pode consultar especialistas em certas áreas que você deseja entrar nelas, mercados os quais você deseja explorar, tem gente ensinando aí. Você pode aprender um punhado de coisas e explorar o seu potencial. Mas o que muita gente faz? Eles ficam esperando a banda passar. Eles ficam esperando, estou esperando o Senhor fazer a obra. E Deus, olha, se eu já fiz, desde que eu te chamei à existência, eu já coloquei o potencial em você e eu hoje estou te ordenando, produza o que está dentro de você. Tem uma espécie que foi colocada dentro de você. Você tem que trabalhar o que você tem, porque o seu potencial é a sua capacidade. Só que você precisa, por exemplo, explorar a capacidade que Deus te deu. O camarada, por exemplo, que ganhou um talento e que escondeu ele diz assim: Senhor, eu sabia que o Senhor era muito bravo, o Senhor... Não foi não, pastor Antônio. O pastor Antônio falou assim: eu sei que se eu perdesse aquele talento, o Senhor ia me arrebentar. Aí ele olhou assim e falou assim: servo mau, por que você não pegou meu dinheiro, não colocou ele no banco, não colocou ele para dar juro? Ou seja, por que Jesus está falando? Porque você não trabalhou o que eu te dei. Está
contigo, o que Deus te deu já está em você, não peça mais. Usa a capacidade. O que eu sempre falo, por exemplo, eu falo isso muito com jovens, o que você gosta de fazer? Ou, por exemplo, você fica indignado quando você vê uma pessoa doente, você tem raiva de uma doença. Irmão, quando eu vejo uma pessoa doente, aquilo chega assim, sobe dentro de mim, dá uma raiva de doença. Quando você vê uma pessoa com câncer, doença miserável. Eu olho aquilo dali, aquilo ferve dentro do meu sangue. Por quê? Porque Deus tem te dado uma unção de cura através de fé para você poder ajudar quem está doente. Se o seu caso não é por meio da fé, então a sua chamada vai estudar, vai fazer medicina, vai pesquisar, vai ser um biomédico ou qualquer coisa nesse sentido, para você descobrir cura para essa praga, para curar as pessoas, para as pessoas não sofrerem disso aí. Aquilo que você detesta, pastor, quando eu vejo uma pessoa sendo injustiçada, vai fazer direito, forme. Seja advogado. Mas a injustiça é muito grande, vira juiz. Mas é tudo corrupto, seja o certo. Pode reclamar dos outros, que os outros se vendem e não se vendem, e vai lá e faz a coisa certa, julga retamente segundo a lei. Só que as pessoas ficam reclamando do que não tem, igual, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje até perguntei, eu estava fazendo uma reunião com os pastores nossos, os regionais, eu perguntei sobre uma região nossa, uma igreja nossa. Quantos anos tem? Tem mais de 20 anos a igreja. Porque um irmão de lá, por exemplo, nós tivemos que tirar uma pessoa de lá, colocar uma outra, e o pessoal estava reclamando, que queria um outro pastor e tal. Eu fui e falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor é crente? Ele falou, sou. O senhor quer fazer a obra de Deus? Ele falou, fazer como, pastor? Pregar? Não, pregar eu não quero. Mas o senhor quer um pastor, né? É o mesmo fato que hoje, por exemplo, muita gente está fechando empresa porque não tem profissional que quer trabalhar da forma correta para fazer o que é certo. E eles, para não terem dor de cabeça, estão fechando filiais, fechando em determinados lugares, porque ninguém quer trabalhar. Por quê? Porque, às vezes, viver pela renda que o governo dá, a bolsa, não sei das quantas, tem tantos filhos, mas não sei o que compensa mais eu não ter que sair de casa e ganhar isso aqui, e inteirar fazendo algo por fora, que às vezes o camarada, não, eu não quero nada que assine a minha carteira para mim não perder o bolsa. Então, o que muitas vezes isso faz? Faz as pessoas pegar o potencial que elas têm, ficar dentro delas e não explorar ele. Agora, você imagine, eu até concordo, você tem que ajudar a pessoa que está lá por baixo, que não tem, né, nem o básico para a vida? Tem, mas não é o resto da vida que você não é em INSS, você não aposentou. É para a pessoa levantar. Ou seja, Jesus, por exemplo, Pedro chegou lá, acho que Judas tinha limpado a bolsa, não tinha dinheiro na bolsa, e o pessoal chegou cobrando o imposto, e o cara fez da seguinte forma, ele chegou em Pedro e falou assim, o teu mestre não paga o imposto das 2 dracmas? Que é o imposto que toda pessoa... Irmão, esse negócio não é de agora. Ó. Vai chegar esse tempo, que os caras vão pegar essa ideia aí. Ainda mais vocês assistirem meu vídeo aí. É porque agora está taxando tudo, né? Porque o cara de 20 anos para cima, ele tinha que pagar. De 20 anos para cima, o sujeito tinha que pagar o imposto. E acredito eu que os caras de 20 anos para cima era só Jesus e Pedro. Os outros discípulos não tinham essa idade, porque senão tinha cobrado os 12. E Judas, acho que tinha pegado as moedas e feito uma compra especial com ela. Aí o cara pergunta a Pedro, o teu mestre não paga não imposto? Ele paga sim, espera aí, calma lá. Senhor, o cara chegou para cobrar o imposto aqui, não tem nada nessa cola que eu já conferi com Judas. Jesus falou, Pedro, você ainda tem tua vara? Pedro era especialista em quê? Pesca. Pescava tanto de rede quanto com anzol, com a vara. Tem tua vara? Tem.
pega a tua vara, lança lá no mar, o primeiro peixe que tu pegar, tem 2 moedas na boca dele, você tira, paga, uma é minha e a outra é sua. O que Jesus usou para pagar uma dívida que estava vencida? Usou o quê? Ele usou a capacidade de Pedro, o potencial que Pedro tinha. O que Jesus vai usar? Você acha que ele vai pegar e vai botar um dinheiro na sua conta? Não, já sei, ele vai tocar no coração do meu avô, que ele tem dinheiro. Tinha um irmão lá no Pará que ele falava assim: pastor, meu pai é médico, lá no estado, não sei aonde, que eu não vou falar, senão se ele me ver, ele vai falar assim: meu pastor está falando mal de mim. Eu não estou falando, eu só estou contando a história, não estou nem falando quem é. Embora eu cheguei para ele e disse assim: o que você não tiver coragem de falar com a pessoa pessoalmente, não fala nas costas dela. Embora eu cheguei para ele e disse assim: irmão, você não precisa do seu pai. Se o seu pai não quer te ajudar, o seu pai já te colocou no mundo, te deu uma educação básica, trabalha isso que você tem, cara. Para de ficar esperando em teu pai. Para de ficar dependendo dos outros, a sua fonte é Deus, o seu pai é o instrumento, porque uma coisa, por exemplo, mulher, se você achar que o seu marido é a sua única fonte de renda, porque só ele trabalha e você cuida dos filhos. A sua fonte é Deus, o seu marido é só instrumento, então pode vir dinheiro para você de qualquer lugar. Qual a capacidade que tu tem? Eu contei aqui para vocês, por exemplo, de uma senhora em 1994, lá em Venda Nova, que essa senhora tinha 3 filhos, ficou viúva e estava passando necessidade. E se tornou a maior dizimista, que ela apenas utilizou o potencial que ela tinha, que era um curso de culinária que ela fez, sei lá o que nome que dá para isso, e ela aprendeu a fazer salgados, empadas, coxinhas, quibe, e ela chegou lá na igreja me pedindo uma cesta básica. Eu falei: eu posso te dar uma cesta básica hoje, quando ela acabar a senhora vai voltar aqui para pedir mais. O que a senhora sabe fazer? Eu sei fazer isso, eu fiz um curso disso. Eu fui lá, comprei cesta, comprei garrafa, comprei coisas para ela fazer refresco, comprei material para ela fazer o salgado e dei uma cesta básica para ela. E disse assim: vai e se vira. Sabe por quê? Porque foi o que foi falado também comigo. Me deram o dinheiro da passagem, me mandou ir para um lugar lá e falou assim: vai lá e se vira. Por quê? Porque Deus já colocou a capacidade em você para poder gerar o que é preciso. Vai lá e faça. E eu fiquei assim: e se eu não tiver condição de voltar? Dorme lá. Fica lá até tu ter condição de voltar. E foi bom. Eu fui só com a passagem de ida. Significa assim: se Deus não quiser que você volte, você já fica lá. Mas Deus colocou a capacidade para gerar algo. E eu fui e voltei. E estou aqui até hoje. Sabe por quê? Porque apenas eu estou usando a capacidade que Ele colocou em mim para poder fazer o que é para ser feito. Porque quando eu nasci, por exemplo, eu jamais imaginava aonde é que eu chegaria na vida espiritual ou dentro do ministério. Então, eu jamais, na minha casa, teve ninguém que se tornou um pastor. Acho que eu sou até um obreiro, né? Com honra. Não sei se eu sou pastor, isso aí é vocês que, por exemplo, têm que julgar e dizer, mas eu ocupo pelo menos esse cargo, né? Só que o que acontece? Essa capacidade estava desde que eu nasci no ventre da minha mãe. Sabe o que aconteceu? Ela só foi despertada e eu passei a utilizar. Eu não pedi para Deus: me capacita, me dá habilidade, me dá capacidade, me dá força. Ele já tinha, porque o que Deus... Quer ver? Vamos ler um versículo aqui bem difícil de entender. Você quer ler? Quer ou não? Sim ou não? Mas se você entender, você vai compreender o que eu estou te dizendo. Isaías 46, versículo 10. Vamos ler. Vamos ver o que ele diz. Bora lá. Bora lá, Isaías 46, 10. Olha o que Deus diz aqui, ó. Que anuncio o fim, desde o começo. Olha para cá, Deus está dizendo assim:
eu já vi a sua loja, eu já vi você, não, vou falar usando a minha pessoa, eu já vi você lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, Carlos. Vi você lá em 2018, dia 2 de fevereiro. Foi 2 de fevereiro, não foi, moço? Que eu cheguei aqui, fiz o primeiro culto com os obreiros, foi 2 de fevereiro. Eu vi você lá dia 2 de fevereiro. Agora eu nasci em 1967 e Deus estava me vendo em 2018, aqui. E Deus já viu aonde Ele projetou para eu chegar, mas eu ainda estou aqui em Cuiabá, estou indo. Por exemplo, nós temos ali um terreno, mas Deus já viu o templo. Nós só estamos vendo o terreno. E reclamando, pedindo dinheiro. Deus já viu o templo pronto, mas nós só estamos vendo lá mato. Mas Deus já viu. Nós talvez não estamos trabalhando para comprar, para fazer aquilo ali. Eu, por exemplo, já tenho um irmão que prometeu R$1 milhão para fazer o templo. Só precisa de mais 20. Aí eu... Não, irmão, o senhor missionário fala assim, vai comprando areia, tijolo, vai pôr lá. Nós começamos a comprar. Aí nós vamos fazer. Aí nós vamos colocar a mão na massa e vamos colocando lá. Calma aí. A gente vai fazer. Inclusive... O dia que o missionário veio aqui no ano passado, foi ano passado, não foi, pastor, que ele veio aqui na reunião de pastores? Foi ano passado? Ano passado foi ano retrasado, 2022. Foi 2022. Que ele veio aqui, ele falou comigo. Falou, Carlos, é para você construir a igreja aqui, irmão. Então significa, irmão, que enquanto eu não construir a igreja daqui, eu não vou embora, não. Vou ficar aqui. Então vamos construir essa igreja logo, irmão. Já que você quer se livrar de mim, manda eu ir embora, construa a igreja. Vamos construir a igreja que nós vamos embora. Mas deixa assim. Então Deus já viu o final. Deus já viu onde a igreja seria. Deus já viu como que ela é. E eu e você não temos nem noção. Eu, por exemplo, não tenho a planta de lá, mas Deus já tinha visto ela pronta, né? Ela já veio, antes de começar, já veio pronta. O que Deus está falando assim, eu já estou mostrando o final que está começando agora. Eu já estou vendo o fim, é diferente. A gente não. Nós enxergamos aqui o começo. E falamos assim, é tão difícil, né, pastor? Que luta. Nossa, é complicado demais para começar, não é fácil. E Deus está falando assim, eu quero só que você inicie, dar só o pontapé inicial, porque eu já vi esse negócio pronto. Eu já vi a sua loja que você quer abrir, eu já vi o seu prédio em pé, eu já vi seu apartamento, eu já vi sua casa. Você nem começou, mas eu já vi. Eu vi o dia que você está casando. Você nasceu agora. Deus já viu o seu casamento. Já viu quantos filhos você vai ter? É o que Isaías está dizendo aqui. E ele está dizendo assim, olha, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha o que Deus estava falando com Israel. Você sabe quando Isaías estava falando isso aqui? O povo estava na Babilônia, escravizado, lascado, preso. Não tinha nem liberdade. E Deus estava falando assim, já vi vocês de volta, já vi o templo pronto. Ainda tem o seguinte, tem um cara ímpio, que não é crente, que não sabe nem quem eu sou. Esse cara vai dar o dinheiro e vai libertar vocês para construir o meu templo de volta. Quando Isaías falou isso, anos, centenas de anos antes do povo ir para a Babilônia. Significa que Deus já estava vendo e dizendo o que iria acontecer. Sabe qual foi o problema do povo de Israel? É o mesmo problema meu e seu. A gente não crê que Deus vai fazer o que Ele falou. A gente faz igual Zacarias. Em Lucas capítulo 1, como se fará isso se eu já sou velha e a minha mulher já é velha?
Como é que eu vou ter filho? Quando eu era jovem, eu não falaria nada, não questionaria. E quem está falando quem está falando com Zacarias? Eu sou Gabriel que assisto à direita de Deus. Porque você diz assim, o pastor Carlos é doido, ele fala cada coisa com a gente. Uma moça, outro dia ela falou assim comigo, eu sei que o senhor fala isso para o senhor me animar, pastor. Eu sei. Acho que ela está aqui em algum lugar, ela está me ouvindo. Mas não vou falar quem é ela, não. Que ela está vindo segunda-feira. Né? Porque ela cortava os braços, ela queria morrer. Tudo dava errado para ela. Hoje ela não quer morrer mais, não. Hoje a vida dela melhorou, né? Mas quando eu falava assim, ó, Jesus te ama, Deus está contigo. Eu sei que o senhor está falando isso só para me animar, mas pastor, Deus não me ama, não. Deus ama o senhor. Eu não. E tem o seguinte, ele há de me perdoar, mas eu vou me matar. Vai não. Vai não. Às vezes ela me ligava de madrugada. Outro dia a irmã me ligou, mas eu não acordei, não. Estava cansado. Geralmente eu acordo, as pessoas me ligam, me ligavam de madrugada e dizia, sabe o que eu estou fazendo? Já estava cheio de foto, cortando o braço, sangrando. Você não vai cortar nunca mais. Quando foi um dia que eu tive com ela, que eu dei uma palavra para ela, fiz uma oração para ela, nunca mais, acabou. Agora pergunta se ela acredita que Jesus ama ela. Pergunta se ela tem dúvida. É diferente, né? Então Deus disse assim, o meu conselho, o que eu estou falando com você, eu não vou mudar, não. Vai permanecer firme. Eu não vou modificar o que eu falei. Eu vou fazer, porque é isso tudo que eu quero. Versículo 11, para a gente poder terminar. Ele diz assim, ó, versículo 11. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho, desde terras remotas. Olha de onde eu saí, irmão. Lá de São Francisco. Digita no Google, você vê, Minas Gerais, no Barranco do Rio, lá de longe, meu filho, para vir aqui falar para você que assim acontecerá e o que Deus determinou, Ele vai fazer. Só que ele está falando aqui, claro que ele não está falando aqui de mim, não, mas eu estou pegando as honras para mim. Ele estou chamando, ele vai falar aqui, você vai ver que vai falar desse camarada que Deus trouxe à existência, né? Se você ver a história do rei Ciro, como ele nasceu, ele devia ser morto, o livramento foi dado. Por quê? Porque Isaías havia dito que aconteceria e era ele o cara. Não conseguiram matar o menino. Por quê? Porque Deus trouxe ele para fazer aquilo. Então, o que Deus te trouxe para fazer nesse mundo, você só não vai fazer se você cruzar os seus braços e ficar em casa esperando as coisas melhorarem. Estou esperando o tempo de Deus, pastor. O tempo de Deus é agora. Você está vivo, respirando, movendo, pensando. Ah, pastor, aí você vai fazer igual Moisés? Porque eu sou velho. Tá bom, seja um velho igual Moisés. Moisés velho, com 80 anos, libertou uma nação. Vamos colocar 1 milhão de pessoas, mas diz que era 2. Tem gente que fala que era 3. Ele foi o libertador de uma nação inteira. Você está velho, mas você pode mudar a nação, você pode mudar esse país. Mas o problema, sabe qual é? Que se você disser assim, olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos anos tu tem, filho? 16 anos. Se esse menino chegar aqui e falar assim, ó, eu vou ser presidente do Brasil, você vai, coitado, ó, tua realidade. Teu pai nem mexe com política. Na tua família tem história de político? Não tem. Mas você vai falar assim, vou ser presidente desse país. As pessoas vão chegar nele, olha para a tua vida, cara. Como tu vai conseguir isso? Por quê? Porque nós mesmos, até os pais, os irmãos, a família, quando José falou que ele viu que os 11 montes, os 12, aliás, se dobravam assim diante do monte dele, os irmãos dele mataram a charada e falaram, você está achando que nós vamos nos curvar? Você
pirralho. Volta para a tua realidade, para a tua existência, jamais. Isso não vai acontecer. Aí quando eles venderam José, eles disseram assim, vamos ver o que vai acontecer do sonho dele. O que aconteceu do sonho? Passou 13 anos e eles estão lá, porque Deus havia falado. Então, meu amigo, simplesmente pega o que Deus falou, coloque dentro de você e fale e viva, porque Deus vai cumprir. Fala e viva e vá, e não dá trela para quem está do teu lado dizendo é difícil, você não vai conseguir, é complicado, você não tem dinheiro para isso, você não tem capacidade. A capacidade Deus colocou dentro de nós, está em nós, use ela e você vai chegar aonde você quiser. Porque Deus não te fez para você fracassar. Diga assim comigo, eu sou um plano de Deus que foi feito para dar certo. Você acredita nisso? Sério? Tem certeza? Por que quando as pessoas dizem que você é pobre, pobre de morrer, morrer, morrer? Ô meu filho, se eu tivesse, se eu pudesse, eu te ajudaria, mas você sabe, papai não tem dinheiro, papai é pensionista. Papai, quantas vezes eu vi gente falar isso. Uma vez o meu irmão virou, meu pai faliu, meu pai perdeu tudo. Virou trabalhador, gerente de uma fazenda. E meu irmão chegou para o meu pai e falou assim, pai, o senhor consegue pelo menos a passagem de ida para mim? Eu vou para a capital. Eu não quero ser vaqueiro, eu não quero ser lavrador, eu não quero ser um tratorista, eu não quero ser um caminhoneiro, nada que eu tivesse nada contra essas profissões não, irmão. Porque se você quer ser um caminhoneiro, pelo menos tenha seu caminhão, que você mesmo dirige e não trabalhe para os outros. Ele falou, pai, eu vou para a capital e eu vou fazer direito. E eu só vou voltar aqui depois que eu concluir. Todo mundo diz assim, o filho do fulano, fazendeiro, poderoso, o filho dele voltou da capital porque ele não conseguiu sustentar ele. Mas o filho do fulano ia para lá beber cachaça, andar na gandaia. E não estudava. Meu irmão não saiu para ir ficar na cachaça e ficar na gandaia. Passou aperto, morou de favor na casa de parente. Ele optava pelo almoço ou pelo jantar, jejuava todo dia, à força, mas jejuava. Jejum intermitente. Ele não era crente não, irmão, mas jejuava, porque ele tinha que escolher ou janta, ou almoço, ou jantar. E ele viveu assim, até ele conseguir concluir os seus estudos. Concluiu, fez um concurso, passou, mudou a vida dele da água para o vinho. Mas por que ele venceu? Porque ele usou o potencial, o negócio dele era estudar. Você quer estudar? Vai estudar, tira a cara do tablet, sai da internet, sai fora das redes sociais, vai estudar, vai aprender, coloca ali o teu rosto no pó, vai ler livros sobre o que você quer se interessar, que você quer se especializar e seja o top do top no que você faz. Foi isso que Salomão fez. Sabe o que Salomão fez? Ele disse assim, eu procurei encontrar palavras, eu investiguei, eu procurei ler livros, eu procurei aprender, e Salomão aprendeu sobre tudo. Por que o cara era sábio? Não foi só porque Deus fez um pendrive, não, é Wi-Fi, né? Não, é Bluetooth, conecta, joga para cá, e passa para cá, transmite. Como crente chega assim, pastor, põe a mão na minha cabeça, transmite a vitória para a minha vida. Ah, se eu pudesse fazer isso. Não precisava nem você me pedir. Claro que a oração pode mudar muito em você, mas essas coisas, essa capacidade, Deus já te deu. Tira para fora, traz isso para fora, porque Deus está dizendo, assim vai acontecer. Versículo 12, coloca aí para mim quem está na Bíblia lá hoje. Oi?
Olha o que Deus disse: ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Qual era o problema aí? O problema era o que Deus queria fazer ou o que as pessoas não queriam ouvir? O maior trabalho, irmão, o maior problema de Deus não é o diabo, não é a crise econômica, não é a dificuldade, é o meu, é o seu coração que atrapalha. Se nós não atrapalharmos a Deus, Deus sabe fazer exatamente o que nós fomos criados para fazer, para ter e para desfrutar. Por isso, você pode ver o seguinte, quer ver uma coisa? Deixa eu te falar um negócio aqui. Olha para cá que eu vou te falar um negócio sério agora. Tá olhando para mim? Tá? Ok. Você sabe por que você não conquistou mais nada na sua vida? Porque você se acomodou ao que você já conquistou. Se você conquistou uma casa, você não tem 10, porque você se contentou com uma. Porque a capacidade de ter uma, você tem. O missionário diz o seguinte: o mesmo Deus que cura uma unha encravada é o mesmo Deus que cura um câncer, porque é o mesmo poder. Para ele, tanto faz curar a unha encravada ou curar o câncer, é a mesma coisa, que o poder é o mesmo. Para Deus, tanto faz você ter uma casa ou ter 50 ou 100, tanto faz. Só que a gente, o que a gente faz? A gente trabalha e a gente busca e às vezes a gente ora para ter uma coisa. Quando a gente consegue, a gente coloca o burro na sombra, agradecemos a Deus: Senhor, muito obrigado, porque graças a Deus o Senhor me deu vitória e eu consegui. E Deus disse assim: mas tem a casa do seu filho, tem a casa da sua sogra, para a sua sogra não estar indo morar na sua casa. Não é que seja ruim morar com sua sogra, mas é liberdade mais para ela. Dá uma casa bonita para a sua sogra. A capacidade, a habilidade está em você, mas aquilo que você conquistou e você se deu por satisfeito, como por exemplo, o povo de Israel, quando entrou na terra de Canaã, lá no livro de Josué nos mostra isso. E Deus diz para Josué: Josué, você já está velho, avançado em dias, e ainda há muita terra para conquistar. Dos limites que Deus havia estabelecido, ele não conquistou tudo. Você acha que você já conquistou tudo que Deus queria? Você conquistou o que você quis, e o que você conquistou, você parou. Não. Vai, fica com raiva de mim, me xinga, vai. Porque eu estou falando verdade com você. Quer ver? Eu estava um dia na igreja, 1994, eu tinha terminado um batismo e entrou um bêbado com um jornal na mão. Tinha batizado, acho que eram umas 13 pessoas, parece, eu não me lembro mais. 17, acho que eram 17 pessoas. E o bêbado foi e falou assim: cadê o jornal? Ei, pastor. Eu tinha terminado já, o pessoal tinha ido embora, eu estava lá preparando para esvaziar a piscina, para mim também ir embora. Foi lá na igreja mesmo, nós fizemos um batismo. Aí o bêbado: quer ler o jornal? Eu peguei: tá bom. Eu fui dar uma atençãozinha para o bêbado lá. E que eu já cheguei bêbado também na igreja e as pessoas não me mandam embora. E eu não gosto quando alguém maltrata um bêbado quando chega na igreja, porque um dia eu cheguei também. Aí o bêbado falou: lê o jornal aí. Eu peguei o jornal, falei: caramba, tá de brincadeira. O que foi, pastor? Pô, esses vereadores estão de brincadeira, cara. Os caras estão aumentando o salário deles, que já é alto, 3 vezes mais. Ô, pastor, o senhor me desculpa o que eu vou falar. Eu falei: não sei o que você vai falar, mas pode falar. Não concordo com o senhor, não. Você não concorda comigo? Eu falei: tá bêbado, não sabe o que faz. Vamos ver o que ele tem a dizer, né?
Me arrisquei, irmão, que hora ruim. Não conversa com um bêbado. O bêbado foi e disse assim para mim. Os camaradas saiu, foi para a rua, igual agora, por exemplo, né? Os caras vêm para a porta da igreja, tem gente que xinga eles, né? Outro xinga o pastor. Ou o cara vai para aqui, vai para colar, pede voto aqui, pede voto acolá, grava não sei o quê, vai atrás e vai para um lado, vai para o outro, pede a família, pede os amigos, corre atrás e é eleito. O bêbado me falando. Então, se botou ele lá, pastor, ele trabalhou para chegar lá, ele tem direito de ganhar o que quer. Por exemplo, aí eu já ia abrir a boca para dizer, não é assim também não. Ele falou, por exemplo, o senhor batizou quantas pessoas hoje? Eu falei, 17. Pois é. O senhor trabalhou para batizar só 17, então tem mais 17 dizimistas e ofertantes, né, pastor? Se o senhor tivesse trabalhado para batizar 200, não ia ajudar muito mais a igreja? Fez, some daqui, pega esse jornal, vaza, vai-te embora. Mas o que ele estava me mostrando? Ele estava me mostrando, cara, tu tem capacidade. Se tu conseguiu 17, você devia ter trabalhado para conseguir mais. Você tem capacidade, por exemplo, para ganhar quanto? Qual é o seu salário? Você tem capacidade, porque você está ganhando, se é pouco, se é muito, mas você tem uma capacidade. Agora, o que você pode estar fazendo? É não usando essa capacidade para aumentar, porque você está satisfeito. Dá para pagar o plano de saúde, dá para pagar a escola dos filhos, dá para pagar o telefone, dá para morar numa casa boa, dá para comer bem. Eu estou bem. Não, você não tem que conformar, não. Porque se Deus está te dando esse suprimento, Deus pode fazer você ter além daquilo que você está desfrutando. Sabe por quê? Abre a tua Bíblia para mim terminar. Agora termina mesmo. Deuteronômio 6, versículo 11. Acabou. Agora não vou falar mais nada, não, já chega. Ainda que você, Deus, eu vou até fechar a Bíblia. Vou nem falar nada. Olha o que Deus falou aí com o povo de Israel no deserto. Ele diz assim, Deuteronômio 6. Vou até mudar aqui, mudar minha Bíblia aqui. Então, quem é que limita a Deus, irmão? Somos nós, porque nós somos a terra e Deus está ordenando que a terra produza. Então, você tem capacidade. Quantas pessoas você tem na sua igreja, Bosco? Não fala. Você pode ter mais, mas você está satisfeito. Nós estamos satisfeitos, porque não, pelo menos tem gente, eu estou pregando, estou fazendo culto. Tá bom, mas Deus está dizendo, pode ter mais. Deuteronômio, cadê o aí? Por quê? Por quê? É 6:11, né? Vamos ler o versículo 10 para ter uma melhor maneira de você entender, que ele diz assim, por isso que eu abri a minha Bíblia, ele diz assim, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria, onde há grades e boas cidades que tu não edificaste. O que Deus está falando para eles? Eu estou levando vocês para um lugar que você não trabalhou para ter. Mas eu estou te levando para lá. O que eu estou falando para você hoje? Presta atenção que isso aqui é profecia. Estou profetizando na sua vida. Deus vai te mandar coisas pelas quais você não trabalhou para ter. Mas você trabalhou para ter outras coisas, mas você vai começar a ter coisa que a qual você não trabalhou, mas vai chegar. Porque é o que Deus está dizendo. Você não trabalhou para ter essa casa, mas eu vou te trazer essa casa. É o que ele está dizendo. Calma lá, ele não falou nem de casa ainda não. Ele disse, boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de todo bem. O que é casa cheia de todo bem? É a casa com a picanha, com o shoulder, é a casa com a costela, é a casa com o frango, é a casa com o ovo, é a casa com paz, é a casa com alegria, é a casa com feijão, é a casa com alface, é a casa com tomate, é a casa com a cenoura. Ou seja, é a casa que tem tudo, irmão.
O chuveiro quente, o chuveiro frio, a luz, a energia, a água, a piscina. Ele está dizendo assim, eu vou te colocar lá numa casa cheia, que não falta nada, onde você vai estar satisfeito. Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, elas estão dentro de casa com falta de tudo. E Deus está dizendo assim, ó, vocês vão entrar em casas pelas quais vocês não trabalhou, vocês não encheram. Você não trabalhou para encher a sua casa. Mas eu vou te pôr numa casa cheia que tu não trabalhou para estar lá. Sabe por quê? Só porque esse povo foi fiel e viveu a fé no deserto. Acreditaram eles no que Deus falou. E Deus está dizendo mais, ó. E poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Diga assim, já chega de sofrimento e de dor. Está na hora de você desfrutar de liberdade. Você era escravo, agora você não é mais. O Egito era onde o povo era diminuído. Vocês são escravos, vocês são insolentes, vocês são não sei o quê, os menores, os fracos, vocês não prestam, vocês são a escória, vocês são nojo. Agora Deus tira eles de lá, a mesma coisa que as pessoas podem ter te dito acerca da sua vida. Você é pobre, está indo para a igreja porque quer ficar dinheiro. Não, não é porque eu quero dinheiro, não. É que eu não quero depender de você, racista. Porque tem gente que diz isso para você. Pede lá seu pastor. Aí você chora, né? Pede os crentes. Então Deus está dizendo para eles, e como Deus está mostrando para mim e para você, que Ele não te tirou do mundo para você viver a mesma coisa que você vivia no mundo. Ele te trouxe para você poder ser livre, para você poder desfrutar daquilo que um dia você nem trabalhou para ter, onde Deus quer te levar. Onde é que Deus está te vendo? Deus está te vendo numa casa onde tem tudo, onde não falta nada, onde você não cavou, você não trabalhou, mas tem um poço, tem água, tem suprimento, tem necessidades ali. Você não precisa fazer nada porque Ele já trabalhou tudo e colocou lá só para que você desfrute. Só para nós desfrutarmos do que Ele fez. Só que o que a gente faz? Ah, pastor,